Vamos lá para análise macro. Bom, hoje nós temos informações aí durante a madrugada que saíram do cenário brasileiro aqui, com informações vindas da Petrobras, um novo estatuto que foi apresentado. Nós temos também aí a China apresentando um novo ajuste dos PMIs. Basicamente, o PMI que sai na China tem sempre o oficial e o Caixin, que é uma agência. Também saíram novidades relacionadas a isso. Na Europa também saíram vários PMIs. E os Estados Unidos aí, não precisamos nem falar, né? Eles estão comemorando aí o novembro, que foi um dos melhores novembros da história do S&P, né? Da Bolsa Americana. Mas basicamente, começando pelo cenário brasileiro aqui, nós tivemos aí uma mudança no Estatuto da Petrobras para facilitar a indicação de políticos a cargos executivos. Basicamente, o próprio presidente da Petrobras, que é o Jean Paul Prats, ele deu uma entrevista depois dessa mudança do estatuto, e nessa entrevista que ele deu, ele falou que é porque tinha uma redundância, que basicamente lá no estatuto da Petrobras já diz que tem que seguir as regras estatais, e nas regras estatais já diz que não pode entrar político e tal. Mas assim, ele não chegou a dar os detalhes absolutos, porque a gente sabe que não é bem assim, né? Se uma empresa depender do cenário político, obviamente vai ter alterações no cenário político para liberar para eles encherem de gente lá dentro, né? Só que assim, isso não refletiu para as ações ontem, não está refletindo agora durante a madrugada com negatividade, nada. As ADRs da Petrobras, inclusive, estão levemente positivas lá fora. Então, assim, se não está fazendo preço para o mercado, não tem por que ficar enchendo linguiça nesse assunto. Mas a questão principal que fez preço ontem no mercado brasileiro aqui com alta para as bolsas foi que o Galípolo, que foi o indicado pelo Lula para o Banco Central, ele deu uma entrevista e falou que o ritmo de cortes de 0,50 na taxa de juros está confortável, mas se os dados mudarem, a opinião dele sobre o ritmo de corte pode mudar. Basicamente foi essa frase que fez com que desse o otimismo para os mercados, porque obviamente um dos membros do Banco Central dando-se a entender que possivelmente pode ser reajustado o ritmo de corte de juros, basicamente é porque tem essa discussão lá dentro, já começa a ganhar mais notoriedade essa discussão lá dentro. E, obviamente, isso vai aumentar as expectativas pelo discurso hoje do Roberto Campos Neto, que fala hoje durante o dia. Então, isso pode aumentar o otimismo para a nossa bolsa aqui e ajudar para uma queda do dólar, ou, se o Roberto Campos Neto vir com falas mais duras, pode inverter esse sentido, porque lembrando que a nossa bolsa aí teve altas de mais de 12% só no mês de novembro, né? Então, a gente tem sim um cenário que pode haver uma realização aqui no Brasil. Já no cenário global, nós temos aí outras coisas que podem fazer preço aqui pra gente no Brasil. Que uma delas são os PMIs, né, que são os índices de gerentes de compras que saíram ontem à noite na China, e dessa vez foram os PMIs de Caixin. Basicamente, Caixin é uma agência, ela não é o PMI oficial da China. Só que o mercado olha basicamente mais para o Caixin, propriamente dito, em alguns períodos, do que propriamente para o oficial, né? Porque a gente sabe que na China o governo tem controle sobre muita coisa, né? E esses dados podem ser um deles. Então, esse PMI Caixin vindo como ele veio voltando para um cenário de expansão, ou seja, o índice de gerente de compras lá na China voltou para os níveis maiores do que 50. E isso gera, sim, um otimismo, né? Mostra que talvez a China esteja engatando aí a recuperação que é tão esperada. Obviamente, reflete em partes na bolsa, né? Só que nós estamos vivendo aí um cenário muito ruim para as empresas de tecnologia lá na China e assim por diante. Tanto é que a bolsa de Hong Kong, ela fechou a segunda semana consecutiva de queda, com mais 4,15% de queda aí no cenário. Já o minério de ferro, ele refletiu positivamente, subindo aí praticamente 2% durante essa madrugada lá em Dalian, o que automaticamente refletiu positivo para as empresas de mineração da Europa, que estavam subindo agora de manhã bem expressivamente lá nas bolsas europeias, e inclusive as bolsas europeias tão positivas por conta que lá também saíram os índices de gerentes de compras por outra agência, que é o S&P Global, e todos eles vieram melhores do que o esperado. Só que a gente tem que lembrar que a parte europeia está com problemas graves de desaceleração econômica e o melhor do que o esperado deles ainda gira na casa aí de 42, 47 de PMI, que ainda é bem abaixo do nível de 50, que é a linha que separa o nível de expansão ou de contração. Basicamente, para entender, se está acima de 50 é porque eles estão encomendando mais do que o mês passado. Se está abaixo, estão encomendando menos. Então ainda está bem abaixo, o que dá uma segurada no cenário europeu, mas para hoje o reflexo está mais sendo voltado para um cenário positivo do que negativo. E nos Estados Unidos, hoje nós teremos aí as falas do Powell. Inclusive, ele vai participar de dois eventos. O Powell, o presidente do Banco Central, vai estar 1 hora da tarde falando e às 4 horas da tarde. As falas dele podem dar direcionais diferentes para o mercado. A princípio, as bolsas nos Estados Unidos estão
neutras agora durante essa madrugada. Mas é isso para o cenário brasileiro aqui. Ainda temos um cenário que permanece a perspectiva mais positiva do que negativa, com uma possível abertura ainda na nossa bolsa aí, com uma leve alta e o dólar em leve queda, muito por conta de que não tem nada muito grave acontecendo ainda para esse cenário que esteja fazendo preço no mercado para hoje, né? Mas a gente vai ter que ver ao longo do dia.